Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa disciplina Tecnologia das Construções 2, continuando a falar sobre o tema coberturas. Nós falamos na aula passada sobre as recomendações da NBR 15575, na parte 5, que recomenda várias boas práticas, recomenda várias ações para preservação e manutenção dos sistemas de coberturas. Independente da norma ser uma norma voltada para tipos de obras residenciais, construções habitacionais, né, edificações habitacionais, as recomendações são gerais para qualquer tipo, nós podemos aplicar para qualquer tipo de obra, tá? Que tenha o sistema de cobertura. Então, vamos dar continuidade agora sobre falar as funções e os tipos de coberturas, tá? Vamos lá. As coberturas, os sistemas de coberturas, que nós chamamos de SC, né, na aula passada, têm a função de proteger as edificações contra a ação das intempéries, ou seja, chuva, vento, raios solares, impedir a penetração de poeira e ruídos, além de ter influência importante no desempenho termoacústico da edificação, que nós vimos que para nossa região, para a zona bioclimática em que nós estamos situados, né, que Cuiabá está situada, a importância, né, do desempenho térmico de uma cobertura. As coberturas incluem a parte resistente, ou seja, a laje, estrutura de madeira, estrutura metálica e etc. E no caso de telhados, um conjunto de telhas com função de vedação, podendo apresentar ainda o forro, camadas de isolação térmica e outros. Os componentes dos sistemas de cobertura com telhas são, primeiro, a estrutura, que é o elemento de apoio do telhado, por ser de madeira, aço, concreto ou outro material adequado para as funções estruturais. As coberturas respondem a algumas funções, como nós citamos, proteção contra intempéries, ou seja, chuva, vento, né, partículas suspensas, a questão da segurança também, e são condizentes com o clima onde se situam. Aqui a gente vê dois tipos de cobertura, né? A cobertura da esquerda são lajes impermeabilizadas com vegetação. A gente vê aí vários conjuntos habitacionais ou prédios, né? Que a gente vê aí vários prédios com esse jardim suspenso, tá? E do lado direito nós vemos uma casa em madeira com uma cobertura diferente do que o que a gente vê na nossa região. Então, é uma cobertura especializada, que é feita especificamente para uma região de clima frio. Segundo Manguete, em 94, os principais materiais adotados em coberturas de edifícios na história de toda a arquitetura até a chegada do concreto armado são as pedras naturais, o sapé, os tijolos de argila, o próprio chumbo, o cobre e o ouro. Os romanos usaram ardósia e outras pedras naturais como elementos de cobertura, as quais podiam ser cortadas em finos pedaços a fim de serem utilizadas de forma a compor o telhado. O metal foi outro material utilizado, como as placas de ouro na Igreja de Jerusalém, entre 685 d.C. e 691 d.C., e o cobre no prédio da Universidade de Oxford, que é bem conhecida, em 1474. O ouro foi uma extravagância religiosa na época, mas o cobre teve até aceitação, apesar de também ter custo elevado para uma adoção disseminada como material de cobertura. Quando se entra no século XIX, em plena Revolução Industrial na Inglaterra, a utilização do ferro e do aço difundiu-se de tal forma que se transformaram em importantes materiais de construção, especialmente os sistemas estruturais, com a utilização de pilares e vigas em perfis de ferro e aço, e as chapas metálicas como cobertura. Então já houve essa evolução. As coberturas, então a gente tem aqui um esqueminha de cobertura com a principal função de separação do exterior. Um esqueminha aí de um prédio. Em síntese, devem preencher as seguintes condições:
funções utilitárias, que é impermeabilidade, leveza, isolamento térmico e acústico. Nós vimos muito isso na aula passada com as recomendações da NBR 15575. Funções estéticas, ou seja, forma e aspecto harmônico com a linha arquitetônica, dimensão dos elementos, textura, coloração. As funções econômicas, o custo da solução adotada, durabilidade e fácil conservação dos elementos. Edificações, e a gente tem uma diferença, né, do tipo de cobertura para edificações unifamiliares. Cobertura em telhado é o elemento construtivo que mais identifica a edificação externamente intimamente ligada à arquitetura. Em edificações multifamiliares, cobertura influencia menos na arquitetura e mais na própria área útil do edifício. Então, assim, aqui quando eu falo edificações unifamiliares, quando a gente vê residências, as coberturas no telhado é o elemento construtivo que mais identifica a edificação. Ou seja, quando a gente vê um projeto de uma residência do lado externo, né, externamente, os projetos para a cobertura estão intimamente ligados à arquitetura, ao estilo arquitetônico, ao gosto do usuário. Quando é uma edificação multifamiliar, no caso prédios, né, e obras verticais, a cobertura ela influencia menos na parte arquitetônica, porque geralmente são em forma, né, de platibanda, tem a vedação exterior, mas aí ela está mais ligada à área própria, mais ligada à área útil do edifício, tá? Os tipos de cobertura. Conforme os sistemas construtivos das coberturas, características estruturais do próprio edifício também, o material utilizado e a técnica construtiva aplicada pode-se classificar as coberturas em coberturas planas, que são aquelas caracterizadas por superfícies planas, horizontais, ou planos de cobertura, também denominados de panos ou águas de uma cobertura. As declividades e inclinações estão entre 1 e 3%, as mínimas para o escoamento das águas das chuvas e direcionadas para a captação, ou seja, para as calhas, tá? E os dutos de captação aí da água pluvial. As coberturas planas são geralmente construídas em concreto armado e constituem a laje do sistema estrutural do edifício. E temos também os telhados, que são as coberturas caracterizadas por uma estrutura metálica ou estrutura de madeira, também existe estrutura em concreto, revestida por telhas de materiais diversos. Aí temos a telha metálica, telha plástica, telha cerâmica, que é a mais utilizada na nossa região, ou pedra. Alguns tipos de cobertura que nós estudaremos. Nós estudaremos as lajes impermeabilizadas, que são coberturas planas, coberturas vegetais, que também são planas, e vamos estudar os telhados ocultos por platibandas e os telhados simples ou de várias águas. E nisso nós também veremos alguns tipos de telhas, tá? Os tipos de cobertura. Aqui nós podemos ver, tá, as imagens desses quatro tipos de coberturas que nós falamos no slide anterior. Só voltando aqui para vocês, ó. Lajes impermeabilizadas. Essa primeira imagem do lado esquerdo acima é uma laje impermeabilizada, tá? Uma cobertura plana. A segunda, cobertura vegetal. À direita, a primeira foto à direita. Então, nós temos ali, essa imagem a gente já viu também numa outra oportunidade aqui no slide, é uma cobertura vegetal, a gente pode ver um jardim suspenso, né? Aí a gente vê na parte de baixo, do lado esquerdo, um telhado, né, que nós vimos aqui, telhados ocultos por platibandas. Então a gente vê aí o telhado escondidinho dentro do caixote, né, da arquitetura da casa, que é como a gente fala aqui em Cuiabá. Já até mencionei isso na aula passada. São as platibandas. A gente, né, na fachada, lá embaixo, na frente, nós não conseguimos ver qual tipo de telha, como que é o arranjo do telhado. Então ele fica oculto, fica escondido, né, nesse pórtico, né, nesse quadrado delimitado aí pela platibanda, pelas paredes, né, suspensas ali em cima. E nós temos também o telhado simples ou de várias águas, que é nessa foto aqui embaixo que nós podemos ver, tá? Então, quando a gente vê a fachada de uma casa e a gente observa que
né, o tipo de telha, como é o arranjo do telhado, como são as águas desse telhado, a gente observa aqui um telhado com a característica, né, simples ou de várias águas. Então, aqui as quatro, tá? Laje que nós vamos estudar mais profundamente, a laje impermeabilizada, a segunda, cobertura vegetal, a terceira, telhados ocultos por platibandas, e a quarta, telhado simples ou de várias águas, tá? Aqui eu mostro para vocês também alguns esqueminhas das coberturas, né, que podem ser feitas em muitas maneiras. Então a gente tem aqui, ó, a primeira, os cabos e lonas, nós temos também as treliças, né, algumas estruturas aí treliçadas, os arcos, cabos e membranas, tem uma cobertura, né, mais moderna, diferenciada. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de visitar Cáceres, tem uma estrutura chamada Portal de Cáceres, bem na entrada. Ao lado dessa estrutura chamada Portal de Cáceres, tem uma edificação que tem uma cobertura dessa, quer dizer, tinha uma cobertura dessa. Com o tempo, se eu não me engano, ela foi furtada. Uma cobertura na entrada da cidade de Cáceres. Vou ver se eu consigo uma imagem para vocês na próxima aula para mostrar. É bem interessante. Aí nós temos aqui o telhado, né, cobertura em forma de abóbodas, as lajes, ali a gente vê um operário ali em cima na laje, as treliças espaciais, né, cobertas com laje, cúpula, anel central, então a gente vê muito essa cúpula, anel central em igrejas, né, um tipo de estrutura aí de cobertura utilizada muito em igrejas. Depois nós vemos o arcos e terças, né? Então a gente tem ali, ó, arco, terça, sempre assim, em shoppings. Em shoppings a gente sempre vê esse tipo de estrutura com uma telha translúcida, né? Vocês podem observar. Aí, arcos e abóbodas, temos também as coberturas, né, em nervura, em grelha, arcos com quatro apoios. Então, o sistema de cobertura tem várias formas de ser executados, tá? Vamos falar um pouquinho sobre laje impermeabilizada. A cobertura de concreto surge como opção desde os primórdios da utilização do concreto armado e nas primeiras manifestações da arquitetura moderna de Le Corbusier. No projeto moderno, um dos 5 pontos de uma nova arquitetura, do mesmo arquiteto, é o uso da laje plana, só conseguida através do concreto armado. Então, os poucos anos de uso das coberturas impermeabilizadas de concreto contrastam com os milhares de anos durante os quais o homem utilizou e aperfeiçoou as coberturas né, do tipo telhado, que a gente utiliza as telhas, né, telhas cerâmicas, telhas aí vindas do barro. A utilização da cobertura impermeabilizada em concreto apresentou diferenças fundamentais em relação aos telhados, no que diz respeito à qualidade de impermeabilização e também consequente estanqueidade assegurada ao longo do tempo, a durabilidade também. Nos telhados, a estanqueidade é garantida pela justa posição das telhas e pela inclinação. Então, se você não faz uma justa posição, ou seja, o encaixe correto das telhas, e também não segue a inclinação, né, a inclinação recomendada, a inclinação mínima recomendada, com certeza pode ser o telhado mais bonito do mundo, mais bem projetado, mas se não for executado com o encaixe certo das telhas e também não for seguida a inclinação mínima recomendada, com certeza não vai garantir a estanqueidade, tá? Então não vai ser um telhado funcional. Então a inclinação nos telhados é fundamental, porque garante uma velocidade de escoamento da água que evita a penetração pelas juntas. Então, quando você não segue a inclinação, o que pode acontecer? Nas juntas das telhas pode ocorrer a infiltração de água, tá? Nas coberturas em laje plana de concreto armado, a estanqueidade é garantida pela continuidade da superfície vedante, ou seja, a laje é um conjunto só, não há encaixe, que só é conseguida com as camadas de impermeabilização. Então, é o seguinte, não adianta fazer, apesar da laje ser um corpo só, ser contínuo, se não houver
as camadas de impermeabilização executadas de forma correta, também não vai ser garantida a estanqueidade, tá? Então, só é conseguida, ou seja, a estanqueidade numa cobertura de laje plana em concreto armado, só é conseguida com as camadas de impermeabilização, tá? Nelas, a garantia de estanqueidade da cobertura é dada pelo material impermeabilizante aplicado artesanalmente em obra. Aqui nós temos uma imagem, né, da laje impermeabilizada, então nós temos as camadas da cobertura. Então, um sombreamento, camada de proteção mecânica, filme, impermeabilização, manta asfáltica, manta polimétrica, etc. Um primer, regularização e aí a própria laje de concreto. Então, a gente vê aqui nessa imagem de corte, lá embaixo, ó, laje de concreto, então é feita a laje num corpo só, né? Então garante aí a estanqueidade apenas com a impermeabilização. Como que é feita essa impermeabilização? Após execução da laje de concreto, é feita uma regularização. Depois da regularização, é passado um primer, tá? A gente pode ver aí um primer líquido, tá? Depois é colocado uma manta asfáltica, depois uma camada separadora, um filme de polietileno ou papel craft, e por cima a proteção mecânica, um contrapiso, tá? Isso garante a estanqueidade, previne as goteiras, né, infiltração. A laje impermeabilizada, agora um outro esqueminha. Então nós temos aqui, ó, vamos analisar aqui da esquerda para a direita, tá? De cima para baixo. Então a gente tem a construtora faz um rebaixo de 18 centímetros na laje do terraço, ou seja, a parte interna da cobertura é 18 centímetros mais alta que a parte externa. Esse desnível é na própria estrutura, mas é imperceptível no andar de baixo, que possui forro de drywall. Esse aqui é um outro tipo de execução da laje impermeabilizada, tá? Então, o vão retém o ar e a umidade e serve para que a laje não esfrie e não esquente tanto. Assim, com a temperatura estável, a laje tem menos chance de dilatar, ou seja, de sofrer dilatação e contração, evitando fissuração. Nas áreas rebaixadas, a empresa faz a impermeabilização, a proteção mecânica e instala pilares de 10 centímetros de altura a cada 60 centímetros. Esses pilares são feitos com tubos de esgoto de 150 milímetros de concreto. As placas são assentadas sobre eles, depois é só rejuntar com argamassa. Aí tem uma outra opção aqui, ó. A cada 3 placas é instalado um ralo que irá conduzir a água da superfície para o vão. Essa água fica empoçada no espaço vazio e escoa aos poucos pelos ralos da própria laje. Nessa etapa, com o assentamento das placas, a altura da laje fica uniforme e ela está pronta para receber o piso. Então, ali a execução do piso. Isso aqui é um outro tipo de execução de laje impermeabilizada. Então, essa empresa, ela opta por um espaçamento entre a laje impermeabilizada, aí a execução das próprias placas de piso, tá? Coberturas vegetais. Vamos falar um pouquinho sobre coberturas vegetais, que a gente vê em vários locais aí no Brasil e do mundo, tá? Quais são as vantagens, né, das coberturas vegetais? Primeiro, elas melhoram o clima, tá? Então a gente pode ver ali na primeira imagem, né, a energia, luz solar, né, a liberação a absorção de gás carbônico, a liberação de oxigênio, tá? A gente vê também que ela é um filtro natural, na segunda imagem. Na terceira, ela aumenta a retenção de água, então o que, que acontece? Na terceira imagem, a gente observa essa retenção de água pode deixar o ambiente mais confortável termicamente. Na quarta imagem, protegem contra o ruído, então as camadas da vegetação e do substrato ali da terra, eles auxiliam, né, também na proteção termoacústica, auxiliam aí na parte térmica e também acústica do ambiente. Lá embaixo, na primeira imagem, reduzem custos com energia, então, consequentemente, né, o ambiente mais frio, ou seja, conservado termicamente ali a temperatura interna, então ela reduz os custos com energia, ou seja, consumo de ar-condicionado, de ventiladores, tá?
A outra imagem aqui embaixo, a segunda, prolongam a vida da impermeabilização. Então, a gente tem ali, né, nessa imagem aqui embaixo, cortada, ou o sol batendo direto na cobertura, 80 graus Celsius. Quando bate numa cobertura vegetal, aí fica com 35 graus Celsius. Então, prolonga a vida da impermeabilização, porque com isso a cobertura vai dilatar e contrair menos, então a gente vai ter menor probabilidade de fissuras. Aí na imagem, na sétima imagem aqui embaixo, oferecem um ambiente natural, ou seja, esteticamente é agradável você ver uma casa com uma cobertura vegetal ou uma empresa com uma cobertura vegetal, um prédio, e essa cobertura vegetal também atrai animais, passarinhos. A gente pode também ver, inclusive em alguns filmes que a gente vê, em algumas residências também aqui em Cuiabá a gente pode observar. Aqui algumas já tem, inclusive aqui no meu condomínio, eu vou ver se eu consigo uma foto para vocês, uma imagem de uma cobertura verde, que tem um jardim em cima, então a pessoa pode desfrutar, né, desse jardim suspenso, como a gente vê na última imagem. Então é um espaço adicional, então o usuário, o morador, pode utilizar esse espaço também para apreciar a paisagem, para curtir mais um espaço na sua casa. Aqui nós temos um cortezinho, um esquema de como que funciona aí a montagem de uma cobertura vegetal. Então a gente tem ali, ó, nessa primeira imagem, a gente tem olhando de baixo para cima a parte da impermeabilização que a gente já viu, tá? Que é detalhe construtivo da cobertura. Por cima da impermeabilização, a gente vê um elemento de drenagem, que é esse material todo quadriculado, tá? Um elemento de drenagem. Por cima do elemento de drenagem, a gente vê um filtro, que é um material, um outro material que também é colocado. Por cima do filtro, nós vemos um substrato técnico, ou seja, que vai ter ali toda a questão de acomodação das raízes, da vegetação que logo em cima vem assentada, como a gente pode ver. Na imagem aqui embaixo, a gente vê também, ó, camada impermeabilizante de baixo para cima, tá? Aí a camada drenante, camada filtrante, membrana de proteção, né, contra raízes, ou seja, para a raiz não penetrar muito e atingir a laje, dependendo da planta que vai ser colocada, né, da vegetação, e em cima o solo e vegetação. Aqui, pessoal, para vocês verem algumas das partes de uma laje impermeabilizada. Nesse caso, eles utilizaram uma base em madeira, mas o sistema é a mesma coisa, tá? Eu vou apresentar para vocês, para a gente na próxima aula, inclusive vai ter um vídeo que eu vou deixar para vocês, de como é feita essa impermeabilização e como é feita a montagem, tá bom? Pessoal, até a próxima aula, a gente continua o assunto, tá?